Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Apocalipse 1, 3. E deixa eu fazer uma pergunta enquanto você faz isso. Tem alguém no nosso meio hoje que você vai começar a sua aula de batismo? Você fala assim, olha, eu vou me batizar agora no mês de agosto, não sou batizado nas águas ainda, e desejo fazer a aula de batismo. Tem alguém que quer começar suas aulas hoje? Tem alguém que vai começar? Amém. Nós temos hoje uma ferramenta, irmãos, na igreja, chamada Grupo de Multiplicação, onde muitas pessoas já estão tendo uma aula. Por isso que, às vezes, a gente batiza as pessoas que, às vezes, você nem sabe que frequenta a igreja, porque elas fazem parte dos GMs, que a gente chama, e que Deus continue abençoando esse crescimento da igreja. Você pode dar um glória a Deus por isso? Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Vou ler de novo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Apocalipse 3, verso 11, diz assim a Bíblia: eis que venho sem demora, venho em breve. Venho logo, retenho o que você tem, guarda aquilo que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Eis que venho sem demora, Celso. Guarda, Márcia, aquilo que você tem. E irmãos, igreja, para que ninguém tome a sua coroa. Fala comigo, Deus, fala assim, Deus, fala comigo hoje. Amém. Você pode assentar, se possível, aplauda forte esse nome. Glorifique a Deus. Vamos lá. Irmãos, a gente pode dividir esse texto em 3 partes. Quantas partes a gente pode dividir o texto? 3. Primeiro, Jesus vai voltar, sim ou não? 2, guarda o que você tem. Terceiro, para que ninguém tome a sua coroa. Então, a minha coroa, ela está em risco. Eu preciso guardar aquilo que eu tenho e tenho que estar atento à última notícia, que é a vinda de Cristo. Vamos tentar entender isso. Apocalipse tem 2 livros que falam exatamente sobre o futuro na Bíblia. Quando você lê, você tem que ter a interpretação do que você está lendo. Um é o livro de Daniel. Daniel é um profeta. Tem 4 profetas na Bíblia que são chamados profetas maiores. Quem são eles? Isaías, Ezequiel, Daniel e Jeremias. Na ordem, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Por que eles são chamados profetas maiores? Porque eles escreveram mais. Eles escreveram mais capítulos. E Daniel, ele é um profeta messiânico também. Daniel é um profeta do Apocalipse. Daniel fala das coisas do fim. Daniel, ele conta para nós coisas que vão acontecer. Algumas já aconteceram. Daniel fala de reinos exemplificados numa estátua. E ele fala de reinos que já passaram, como o reino da Pérsia, como o reino dos assírios, como o reino dos gregos, como os reinos dos romanos. E ele fala exatamente disso. Quando ele fala dos gregos, ele fala de Alexandre o Grande. Ele fala que esse reino era de um rei, que ele correria como um leopardo, e ele seria mais veloz do que todos os outros. Mas logo ia surgir um reino maior do que ele, ia tomar conta do seu reino. Alexandre o Grande conquistou o mundo, irmãos. Com 31 anos de idade, ele tinha conquistado todo o mundo conhecido. E ele cansou da vitória. Ele cansa de ser poderoso, de ser vencedor. E aí os seus soldados não tinham mais motivação para vencer. Resultado, ele é subjugado por Roma e morre com 31 anos de idade. Morre cedo, morre jovem, ou 33, se eu não me engano, e morre muito cedo. Nunca canse de ser um vencedor. Nós temos que guardar, Afrânio, aquilo que Deus já nos deu, aquilo que já conquistamos. Nós temos que aprender a guardar aquilo que está na nossa mão. Você pode dar um glória a Deus? E não ficar sem ambição. O crente tem que ter ambição. E a ambição nossa não pode ser uma ambição egoísta, mas ser uma ambição que a gente tenha
e a gente também consiga repartir em nome de Jesus. Essa semana eu fiquei sabendo que na cidade de Boa Vista, em Roraima, ou Roraima, lá eles falam Roraima, eles arrastam um R, a gente fala Roraima, receberam 40 mil venezuelanos. Já pensou, irmãos, na sua casa, que mora 4 ou 5 no máximo, chegar mais 6 pessoas, e você não tiver aumento de salário de cesta básica, vai faltar comida? Vai faltar comida. Isso é lógico que vai faltar. Se você não aumentar a compra, você não pode dar no supermercado e comprar 300. Agora é eu com a Lourdes só em casa. Embora nunca falta gente lá em casa para comer de graça. Mas estou brincando. Mas sou eu com a Lourdes. Eu vou comprar carne moída. Eu compro 300 gramas. Eu tenho que ter vergonha de pedir. Quanto você quer? Quantos bifes você quer? 4? Porque ela come pouco. A Lourdes come pouco. E eu como muito. Então é 3 para ela, 1 para mim. Sim, é verdade. Só que depois ela pega um pedacinho do meu ainda. Mas pouca coisa. Agora, suponhamos que na minha casa, eu não posso pegar agora pedir para 10 pessoas 300 gramas de carne moída. Eu tenho que pedir 1,5 kg, sim ou não? Agora, chegou lá 40 mil venezuelanos com fome. Meu Deus, gente com fome dá trabalho, sim ou não? Quem quando está com fome fica irritado aqui, levanta a mão. Eu fico. Com fome eu fico irritado. E aí, irmãos, o que acontece? Eles estão precisando de comida. Eles invadem os supermercados. Eles pedem comida na rua. E Deus pôs no meu coração um negócio. E eu acho que a gente pode fazer um negócio legal. A gente pode levantar cestas básicas, 1000 cesta básica na nossa região de Piracicaba e mandar numa carreta para lá. Quem acha que a gente pode fazer isso? Levanta a mão. Eu acho que a gente pode. Então daqui a pouco você vai receber um comando. Deixa a ideia descer no coração para a gente poder fazer alguma coisa para ajudar os irmãos. E por que eu estou falando isso? Porque é um que sustenta, que levanta o outro. E às vezes tem coisas que estão na nossa mão para fazer e nós não fazemos. A gente faz de conta que não está acontecendo nada. E nós não podemos fazer de conta que não está acontecendo nada com as coisas que foram escritas. Então Daniel escreveu que nos últimos dias o saber ia multiplicar. Irmãos, um homem escreve isso lá 700 anos antes de Jesus, que a sabedoria ia se multiplicar. Nós estamos recebendo aqui o irmão que fez um transplante de fígado. Você pode ficar em pé um pouquinho, filho? Olha só. Fez um transplante de fígado, Rogério. Você que é doutor? Transplante de fígado. Obrigado, filho. Quanto a igreja orou por ele, a irmã, a família, o Evandro, a Mariana, pediu sempre oração. Pedi pastor de Sorocaba lá. Guilherme, que é estudioso também, Marcelo, que é da universidade. Irmãos, como que a gente não precisa de médico? Quem que um dia disse uma bobagem dessa? E o duro é que a gente às vezes acredita nessas bobagens. Deus dá sabedoria para os homens estudarem. Os homens gastam aí tempo estudando assuntos, como que faz isso, como que faz aquilo. E aí um pastor, porque leu na Bíblia que alguma coisa que ele entendeu que não era aquilo, e ele vai e fala assim, crente, homem de Deus, crente não toma remédio. Que é isso? Tem um dentista ali, doutor de veterinário, perdão. Mas é doutor também. Um dia na igreja que eu era pastor, uma mulher passou mal. Veio um pregador famoso lá. Quem lembra do coronel Eliseu? Posso falar que os dois já morreram, não tem problema. Agora ninguém vai reclamar disso mais. Levou a esposa dele. Coronel, irmãos. O homem era coronel. Da Agulhas Negras, lá do Rio de Janeiro. A mulher dele passa mal. Ela precisa de um médico. O Gil está dando risada porque ele lembra o que eu fiz. A mulher passa mal. Tem algum médico? Falou assim, tem. Chamei o doutor Marcelo Biscalquim, que era médico. Foi lá e consultou.
receitou um remédio para a mulher ficou boa, irmão. Mediu a pressão dela, ficou boa, mas sarou. Depois do culto ela falou para mim assim: pastor, qual que é a especialidade do doutor? Eu quero ela falou: é melhor que a senhora não saiba. É melhor que ela não saiba, porque ele é médico de grande porte, só cuida de cavalo, de boi, ele é veterinário. Mas já falei para ela também. Mas olha bem para mim. Daniel fala que o saber ia multiplicar. Deus deu sabedoria. Eu brinquei com o irmão agora, eu falei assim: estou com um fígado novo. Infelizmente, um menino de 16 anos faleceu, veio a óbito por acidente. Ou outro motivo. O fígado era doador, o fígado do menino foi transplantado no irmão. Irmão, eu acho esse negócio um negócio de maluco. Eu acho um negócio de doido isso aí. Mas se o irmão não tivesse um fígado desse, ele não estava vivo. E quem que fez isso? Foi médico, foi ser humano, foi homem. Como que eu não preciso de médico? Quem que inventou uma bobagem dessa grandeza, meu Deus? Então Deus leva o homem a estudar medicina, fica 5 anos estudando, depois não sei quanto de residência, quase 15 anos aprendendo, para depois fazer o trabalho clínico. E eu vou dizer assim: isso não é de Deus. Irmão, se você um dia escutar eu falar isso, vai embora da igreja. Não me escute. Porque Jesus já disse assim: os sãos não precisam de médicos. Mas gente que está doente precisa de médico. Então a ciência multiplicou. Irmãos, internet. Antigamente você batia uma foto, guardava o filme na sua casa, até ter dinheiro para revelar. Sim ou não? Quem perdeu foto que não conseguiu, perdeu até o rolinho do filme, porque nunca tinha dinheiro para revelar, só batia foto, revelava nunca. Aí tinha que buscar a foto lá, meu Deus. Hoje é tudo online. Bateu, está postando, sim ou não? Bateu, já postou, já está sabendo o que aconteceu. Olha o poder da ciência. Olha o poder da tecnologia. Olha a capacidade que Deus deu aos homens. E não é de hoje, não. 4.000 anos antes de Cristo, os homens fizeram pirâmides, que até hoje a pessoa paga dinheiro para ver a pirâmide que o camarada fez. Como que eles levavam aquelas pedras lá em cima, eu não sei. Mas que eles conseguiram pôr, eles conseguiram. Então Daniel é um profeta do Apocalipse no Velho Testamento. E o livro de Apocalipse, escrito por João. Deus pega um dos seus discípulos. Irmãos, esse Deus trabalha por ordem. Deus é um Deus ordeiro. E se as coisas não estão acontecendo na sua vida como você deseja, porque não chegou a hora, só seja fiel. E para de reclamar, e fica quietinho, e glorifique a Deus, porque já já se encaixa e você vai ver o que Deus fez. E o que Deus fez é bom, e o que Deus fez é agradável, e o que Ele fez foi perfeito, mas foi na hora dEle. Dá um aleluia por isso. E Deus pega João, filho do trovão. E um dia estão conversando e falam assim, deu a entender que João não morreria. Pedro falou assim: por que João? E João? Jesus chamou Pedro: vem aqui. Pedro, vem cá. Pedro, cuida da sua vida. O que eu tenho para João é para João. O que eu tenho para você é para você. Sabe o problema nosso, irmão? A gente quer cuidar das bênçãos da vida dos outros. E esquece de receber as nossas. Se Deus está abençoando o teu irmão no caminho, se alegra com a vitória que está na vida dele. Dá glória a Deus pela bênção da vida dele, porque é um momento dele, e às vezes é um momento seu. Então louvamos a Deus pelo seu momento, porque tem dia de chorar e tem dia de se alegrar. E Deus pega para João, diz a história que João foi colocado no óleo quente. Isso é história. Pegaram João, esquentaram um tambor de óleo quente, colocaram João lá dentro. Quando tirou João, ele falou assim: filhinhos, amai-vos uns aos outros. João caiu um despenhadeiro,
rolou lá embaixo. Quando ele chegou, levantou, tirou o pó da roupa. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. João não morria. João não morria. Então levaram ele preso na ilha de Pátimos. E lá chega o apóstolo velhinho, numa ilha de prisioneiros. Já que não morre, deixa ele aí. E lá, na ilha de prisioneiros, ele tem a revelação do Apocalipse. Ele viu tudo o que está acontecendo e vai acontecer. Ele viu tudo. Ele viu a carta das 7 igrejas da Ásia. Ele escreveu, ele viu com detalhes, passou um filme para ele ver assim. Ele assistiu tudo em loco, ele sabe já o que vai acontecer. Ele viu a guerra de Armagedon, ele viu a guerra de Gog e Magog. Eu estou falando grego, né? Daqui a pouco eu traduzo para os irmãos. Ele viu tudo o que vai acontecer. Sabe o que ele viu? Ele viu que nós vamos sentar na mesa do Senhor lá no céu. Ele viu a nossa coroa, ele viu o céu, ele contou como é o céu para a gente. Ele falou como que é o muro, como que o muro é dividido com pedras preciosas, cada pedra no seu lugar. Ele viu a cidade celestial. Ele fala que a cidade é quadrangular. Olha que bênção, irmão. Até a cidade é quadrangular. Ele viu tudo isso. Ele viu e ele escreve, e ele começa escrevendo o Apocalipse assim: bem-aventurado é, feliz é, o homem que lê, o homem que ouve. Então é mais feliz ainda, porque às vezes você lê, mas não ouve, você não entende, você não guarda as palavras deste livro e o que nele está escrito. Então o Apocalipse é o livro da revelação de Deus. Em Apocalipse 3:11, ele fala assim, que Jesus diz: eis que venho sem demora. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Irmãos, a igreja quadrangular tem uma bandeira. E na nossa bandeira, vem cá, Valdeli, me ajuda aqui. Na nossa bandeira tem 4 cores. Segura aqui. 4 cores. Vermelho, que fala sobre Jesus o Salvador, cor do sangue. Jesus o que salva, que perdoa pecados. O azul, que fala sobre a cura divina. Nós acreditamos na cura divina. Tem coisa que nem um médico pode fazer. Tem coisa que a medicina ainda não conseguiu desenvolver. Quantos milagres de cura a gente já não ouviu e nós não vamos ouvir? Eu espero que você nunca precise de um milagre de cura. Mas se precisar, o Senhor que eu sirvo e que você serve é o Jeová Rafá, aquele que cura as nossas doenças. O amarelo é o símbolo do ouro, do fogo, é o Espírito Santo. É o conselheiro, é o que está conosco hoje, é o que faz com que a gente creia na palavra, é o nosso advogado, que está junto do Pai ali, intercedendo por nós, é o que ora quando eu não sei orar, é o que pede aquilo que eu não sei pedir, é o que me orienta, é que faz pesar o meu coração quando o meu caminho está num passo errado. E o lilás, cor de rei, sabia? O lilás é a cor da realeza. Para encontrar uma cor lilás, no passado, diz os estudiosos, que você conseguia encontrar nas ostras ou nos crustáceos. Olha, falei bonito agora, hein? Que viviam mais remotos no fundo do mar. Então é a cor cara, cor do manto do rei, cor que só a realeza usava. E Jesus Cristo é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que vai voltar buscar a sua igreja. Obrigado. E ele disse assim, ó, filhinhos, Lucas 1:11, filhinhos, através de um anjo,
Por que vocês estão olhando para cima? O mesmo Jesus que vocês vistem subir, é assim que vocês vão vê-lo voltar. E ele fala assim, ó, eu venho sem demora. Mas já faz mais de 2000 anos que ele foi. Não está demorando, irmãos. No nosso relógio, no nosso cronos, ele não está demorando. Existem duas formas de marcar o tempo. O cronos, que é o nosso relógio. 15 para meio-dia. Esse é o marco-tempo, marca os dias. E existe o kairos. O kairos não é o meu tempo. O kairos é o tempo de qualidade. O kairos é o tempo que eu aproveito. O kairos é o tempo de Deus na nossa vida. E no kairos de Deus, no cronos, ele está demorando. Ah, como no cronos ele está demorando? Porque ele falou que vinha logo, já faz 2000 anos, e ele não veio. Mas no kairos de Deus, ele não está demorando. Por quê? Um dia, para Deus, é como 1000 anos. E 1000 anos, para Deus, é como o dia. Então, 2000 anos, só faz 2 dias. Fazer é preposição de tempo. Toda vez, não estou ensinando nada aqui não, mas tem professor aqui. Todo mundo às vezes quer falar chique. Aí você fala assim, fazem 40 anos. Pode fazer, irmãos, 500 mil anos. Sempre a faz. Certo, professor? Faz 10 dias. Faz 40. Fazem está errado. Falou fazem, falou errado. Em tudo nós falamos o fazem, né? Você vê até na televisão, eles falam fazem. É conversa errada. Faz só 2 dias. Igreja também é cultura. Irmãos, é que eu só sei isso também do português, não sei mais nada, viu, filho? Eu aprendi isso com um pastor no dia que me ensinou, nunca mais eu errei. Ó, hoje quase que eu cometi bronha aqui, quase que eu errei. Faz 2 dias. 2 dias. Que ele foi. 2 dias é pouco. Agora, quer melhorar isso? Quer melhorar isso? A Bíblia diz assim, ó, essa minha palavra, ela se renova a cada manhã. Então Jesus voltará, é notícia nova. É a notícia de hoje de manhã. Todo dia que você acordar, você pode lembrar disso. Eis que venho sem demora. Breve Jesus voltará. É notícia nova, porque a palavra se renova a cada manhã, então quer dizer que ele pode voltar hoje. Pode voltar hoje. Pode voltar a qualquer momento. E quando ele vier, ele vai levar a igreja arrebatada para morar no céu. Aleluia! E às vezes a gente não entende isso. Qualquer dia desse, quem apoia a gente fazer uma sequência de pregação aqui de Apocalipse? Você apoia? A gente tem pregadores bons aqui de Apocalipse na igreja. A gente vai fazer uma sequência dessa, não nos cultos normais. A gente marca um culto só para aprender isso. Eu vou pensar nisso com carinho. E aí, irmãos, o que acontece? Jesus vem buscar a igreja. E quando ele buscar a igreja, ele vai levar a igreja. Mas enquanto nós estamos aqui, enquanto sem demora não chega, enquanto breve voltará não chega, enquanto esse dia não passa, enquanto essa notícia não fica realidade, existem 2 coisas que nós temos que tomar cuidado. A primeira, guardar o que eu tenho e não perder a minha coroa. Vamos pela coroa primeiro. Existe alguém querendo roubar a nossa coroa. E coroa, irmãos, nem sempre é coroa, ela é a salvação. Coroa aqui não é salvação. Salvação é outra coisa. Coroa é perder algumas oportunidades que Deus tem para a nossa vida. Coroa é perder o avanço espiritual.
Coroa é perder a alegria. Coroa é perder a justiça de Deus. E essas coisas, Satanás está fazendo com que o cenário mundial roube da gente. Irmãos, já pensou você chegar no meio de pessoas com um nível intelectual lá em cima, igual ao seu, que ninguém é crente, ninguém conhece a palavra de Deus, e você disser assim, Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele vai arrebatar a igreja, irmã. As roupas vão cair, porque o que é físico não pode herdar aquilo que é espiritual. Nosso corpo é transformado num corpo de glória e nós vamos subir ao céu. Irmão, fala isso para alguém que é ateu. Fala isso para alguém que não acredita. Ele vai falar assim, eu sabia que a igreja mexe com a cabeça dos outros mesmo. Agora vocês vão piorar isso. Os mortos vão ressuscitar. Quem morreu em Cristo vai sair da sepultura, não como zumbi, mas transformado num corpo revigorado por Cristo. Um corpo glorificado. Irmãos, a pessoa fala assim, meu Deus, ele ficou louco mesmo. E sabia que entre nós já está correndo um boato, entre nós, que Jesus não volta mais? Às vezes você e eu, que somos da fé, que acreditamos no poder da palavra, às vezes pensamos assim, acho que Jesus volta para quem morre. Morreu, ele voltou para aquela pessoa. Não, irmãos, não é isso que a Bíblia diz. Jesus voltará. Mas o que o inimigo quer fazer? O que ele quer roubar de coroa nossa? Quer roubar a nossa fé. Não quer impedir você de sair da igreja. Você fica na igreja, mas fica na igreja sem progredir espiritualmente, sem crescer espiritualmente, sem crescer na fé. Ele quer impedir o teu avanço espiritual. E muitas vezes ele tem conseguido fazer isso com muito cuidado. E consegue. Consegue. Só que em Piracicaba nós temos 1.200 igrejas abertas. Irmãos, tem mais de 1.000 nomes de igreja em Piracicaba. E a pessoa junta lá 30, 40, 50, 60, 100, e ela acha que ele está arrebentando. Eu fico preocupado com o que nós pregamos em cima dos nossos púlpitos. Aquilo que a gente passa para você acreditar. Quando você não tiver certeza daquilo que você vai falar para alguém, você não fala em nada. Não fala nada. Não fala, não crie expectativa humana em ninguém daquilo que é espiritual. Eu não faço isso. Mas quando você prega a palavra, pregue a palavra, fale da palavra, você não erra nunca. Porque a palavra é a boca de Deus, e Deus vai cumprir pela sua palavra, não pela palavra minha, mas pela dele. Ele diz assim, eu velo para que a minha palavra se cumpra. Então fala da palavra. E aí as pessoas estão nas igrejas. Deve ter em Piracicaba hoje, o censo diz que nós somos 100 mil, o censo não é verdadeiro. O censo não é verdadeiro. A quadrangular tem 12 mil. 12 mil, que a gente conta aos domingos. Dá 10.100, 10.200, o nosso crescimento é contínuo. 12 mil. As outras igrejas co-irmãs, grandes da cidade, nenhuma delas tem 10 mil. Eles podem até pensar que tem, mas não tem, porque é só ver, não tem. Então, vamos colocar 10 mil cada uma das maiores, vamos para 30 mil. Mais 5 mil de uma outra grande igreja, 35. Estou chutando lá para cima.
Agora você junta mais 1.000 igrejas na casa de 100 pessoas, dá 10 mil. Tem 60 mil crentes. Nós temos um campo muito grande para trabalhar, irmão. E às vezes nós nos contentamos com aquilo que já temos. Não podemos nos contentar com aquilo que temos. Nós temos que avançar. Você pode dar um glória a Deus por isso. E avançar como? Avançar pela palavra. E às vezes dentro da nossa igreja aqui a gente tem que criar um ambiente forte e sadio. O diabo quer roubar a nossa coroa de fé. Quer enfraquecer a sua fé, irmãos. Quer que a gente venha para o culto, mas a gente não vê aquela motivação correta. Eu gostei quando o Carlos Gogo pregou aqui na vigília, uma coisa que me marcou naquele dia. Ele disse assim aqui, ó, que quando ele ora, a família dele pergunta, foi bom esse momento? E ele fala assim, foi bom. Porque é um bate-papo. O que é oração? É um bate-papo entre você e Deus. Às vezes eu vou conversar com alguém, a Lourdes fala assim, foi bem essa conversa? Foi boa essa conversa? Valeu a pena? Então a conversa com Deus sempre vai valer a pena, orar sempre vale a pena, buscar a Deus sempre vale a pena, porque é onde a nossa fé é fortalecida, sim ou não? Então Satanás quer roubar a tua fé. A fé da gente não crer nos milagres, nas coisas impossíveis que Deus pode fazer. Outra coisa que ele quer roubar da igreja, alegria. Que é uma igreja triste. Irmãos, eu já descobri uma coisa. Cada um tem um estilo, sim ou não? Eu tenho o meu estilo, o outro tem o estilo dele. E não adianta você querer mudar o estilo das pessoas. Jesus, ele explicou bem claro, eu aprendi com Jesus isso. Se ele comia com as pessoas, ele é comilão. Se ele não comia, ele era perturbado. Se ele brincava com as crianças, ele era isso. Se ele não brincava, ele era aquilo. Então Jesus não tinha calça que servia para ele. Se ele conversava com gente erudita, porque ele só cuidava dos ricos. Se ele cuidava dos pecadores, ele não sabe que essa é uma meretriz. Então ele tinha o seu estilo e ele seguia o seu estilo. E eu procuro seguir o meu estilo. E o meu estilo é esse, não tem outro jeito. Não tem como mudar pastor Toninho. E ninguém muda ninguém. Muda? Eu consigo mudar você? Não, eu posso dar uma ideia para você, mas mudar só quem pode nos mudar é o poder de Deus. É o poder de Deus. E aí, nós temos que entender isto. Mas a igreja é um lugar de alegria, sim ou não? A igreja é um lugar de gente triste, irmão. A gente já toma tanta pancada em tanto lugar, vai apanhar na igreja também? Às vezes você tem responsabilidades na igreja. Mas eu aprendi uma coisa, o bom senso substitui regras. E às vezes tem que ter um bom senso, um jogo de cintura. Não pode ser coisa no ferro e no fogo, não. Essa semana eu vi um pastor, ele falou para mim assim, pastor Toninho, eu estou pregando, se você está me ouvindo, pastor, você sabe o que é para você isso. Ele disse assim, ó, eu estava ouvindo o senhor pregar, e eu tenho pegado a pregação que o senhor prega, e eu tenho pregado na minha igreja. Pastor, é gostoso. Parece que o povo fica mais leve. Não é aquele negócio. Jesus já ensinou isso. Já ensinou. Cuida bem do cisco do teu. E não fica preocupado com a trave do olho do irmão. O evangelho não é pesado, irmãos. O evangelho, ninguém pode viver o evangelho sem o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz viver o evangelho. Você pode dar um glória a Deus por isso. E o Espírito Santo é alegria, sim ou não, irmãos? O Espírito Santo não é confusão. Naquele dia do Pentecostes, desceu o Espírito Santo sobre todo o povo. E eles falavam em línguas estranhas. E quem estava ouvindo entendia o que se falava. Não tinha confusão. Onde tem o Espírito de Deus tem liberdade, tem alegria, tem gozo, tem prazer. E isso é coisa boa para a nossa vida. Não deixa roubar a tua alegria, tua coroa. Não deixa roubar a tua esperança, irmãos. O inimigo é doido para roubar a nossa esperança.
É nos colocar numa condição de prisioneiros, que a gente não consegue dar passos nenhum, porque a nossa esperança foi roubada. E outra coisa que ele quer roubar é o nosso amor. Por isso que Paulo escreve e fala assim, guarda a fé, a esperança e o amor. O inimigo quer roubar o nosso amor. Irmãos, por amor você faz coisas grandes, faz ou não faz? Quem já fez loucura por amor aqui, levanta a sua mão. Deixa eu ver, aí ó, é isso aí. Isso é bonito. Irmãos, eu namorava a Lourdes, eu não tinha carro. Eu já era pastor. Sabe quando que eu namorava? De segunda-feira. Só de segunda-feira e de quarta. De quarta eu ia escutar o pastor Evalino pregar. Ela também não perdia culto. O único dia que a gente tinha para namorar, segunda e quarta, tinha que ir na igreja. Eu levava a Bíblia para namorar, irmão, porque a gente ia fazer culto antes. Só que aí tinha o ônibus que passava na cidade. Ele passava às 10 horas da noite. Pegava no ponto, 10 horas da noite. E tinha o Limeirinha, o catatreco que chamava. Irmão, que Deus era terrível. Ele vinha passando assim. Só que das 11h30, ele não entrava em Santa Gertrudes. Você tinha que pegar lá no cemitério, lá no posto, na Austin Luiz. E ela não morava tão perto, não morava longe. Mas para ficar 1 hora a mais. Eu já fui bom de beijo, irmão. Bom. Para ficar 1 hora. Mentira, meu, sou bom até hoje, né, Cosa? É isso aí. Para ficar 1 hora a mais, eu pegava o ônibus da pista. E o Limeirinha passava, Guilherme. Você tinha que ficar assim, ó, lá. Gritando para parar, pulando assim, ó. E de vez em quando o motorista era tão invocado que ele passava reto. E aí? A pé. E não foi uma, duas, foi um monte de vezes a pé. Um monte de vezes a pé. Mas tinha valido a pena, né, irmão? Tinha valido a pena. Por amor você não faz essas coisas? Faz ou não faz? O senhor faria hoje, pastor? Eu já tenho carro, irmão, graças a Deus. Existem 2 grupos de homens, sabia? 2 grupos de homens. Os homens que são mandados por mulher e os homens que pensam que manda. E lá no céu também tem 2 filas. Tem a fila que os homens mandados por mulher estão, para entrar, tem uma fila lá. Lá no céu, quando você morrer, vai chegar no céu, vai ter uma fila lá. Os homens que as mulheres mandam. Você é o terceiro da fila, Montevão. Felipe está em segundo da fila lá, segundo da fila. André, você está dando risada, você é o 6º. Rodão, você é bravo, mas você está lá no meio, está entre os 10 também. E do lado de cada fila só tinha um, Medeiros. Adivinha quem estava lá da fila lá? Pastor Toninho. Pastor Toninho estava lá, só ele na fila aqui. E tudo lá, os mandados por mulheres lá. Os anjos queriam bater até foto com ele. Bater foto com o pastor Toninho. Fazer selfie. Está lá. Aí um perguntou, por que você está aí? Eu não sei. A Lourdes mandou ficar aqui, estou esperando. Ninguém manda nada. Mas quando por amor você não faz coisa, faz ou não faz? Ora, perde o amor pela palavra de Deus. Você só arruma desculpa. Hoje eu não vou na igreja. Hoje está doendo as cadeiras. Cadeira, irmão. Cadeira é essa parte das costas aqui, ó. Lembra disso? Quem é do tempo das cadeiras aqui? Os irmãos do tempo das cadeiras. Está doendo as cadeiras. Se eu ficar sentado lá hoje. Hoje eu não vou na igreja. Por que eu não vou na igreja? O ar-condicionado está muito frio hoje. Eu não vou na igreja, não. Eu não vou na igreja. Irmãos, a gente perde o amor, a gente arruma desculpa. O Limeirinho, irmão, para mim, ir a pé não era problema nenhum. Mas eu ia com medo, filho, porque passava do lado do cemitério. Eu era medroso, irmão.
Hoje não dá para fazer isso, andar 8 quilômetros à noite sozinho na estrada. Né? Hoje é perigoso. Naquele tempo não era tão perigoso. Mas, olha bem para mim. Quando você perde o amor, a paixão vai embora. Sabe por que eu sou pastor há 30 e poucos anos? Porque eu sou apaixonado por isso. O pastor tem que ser apaixonado pelo que faz. Você tem que ser apaixonado por aquilo que você faz. Já pensou se você é frentista de posto de gasolina há 30 anos? Você está por aqui já. A pessoa chega para abastecer, você fala assim, não vou abastecer o teu carro hoje. Joga gasolina no carro da pessoa assim. Já pensou? Já pensou se você vai num dentista e está por aqui aquele dia? Ele fala assim, hoje eu vou mostrar para a pessoa o que vai acontecer com ela. Hoje eu vou descontar minha raiva no dente dele. Aleluia. Pelo amor de Deus. Então, na sua profissão, você tem que ser apaixonado por aquilo que você faz, senão você vai atrapalhar. Quando você perde a paixão por aquilo que você faz, o que acontece? Você faz de qualquer jeito. E é isso que o inimigo quer hoje. Roubar o que da igreja? Roubar a coroa dela, roubar a fé dela, roubar a alegria dela, roubar a paixão dela, roubar o amor, roubar a esperança. Mas nós não vamos deixar. Fala comigo assim, eu não vou deixar. Levanta a mão para o céu e fala assim, eu não vou deixar. Porque outra parte, guarda o que tem. Eu tenho que guardar o que eu tenho. E eu vou dizer duas coisas, nós vamos orar para encerrar. Duas coisas que nós temos que guardar. Primeiro, oportunidades. 1 Coríntios 16, 9. Diz Paulo, uma grande porta me abriu. Faz assim com a sua mão assim, ó. Uma grande porta me abriu. Quem recebe isso para a sua vida? Olha lá, ó. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Uma porta ampla e promissora. Mas as portas amplas e promissoras têm dificuldades, filho. Tem dificuldade. A Argentina que diga onde. Inventaram um tal de Mbappé. Da onde surgiu aquele capeta? 19 anos de idade. Correu 64 metros. Fez a 38 quilômetros. Sabe o que é 38 quilômetros por hora a pé? Num estádio de Copa do Mundo. Moleque de 19 anos, irmãos. Não é um homem experimentado, é um menino. Que é aquilo? Abriu uma porta grande para ele ontem, promissora para ele ontem. O mundo só fala dele. Mas vai que vai que agora ele jogue mal contra o Uruguai. Eu espero que ele jogue muito bem contra o Uruguai. E eu espero que quando ele for jogar com o Brasil, ele jogue muito mal. Agora, aquela vez que ele jogar, vão esperar dele mais, sim ou não? A oportunidade apareceu. A porta abriu. Mas agora, ó, a cobrança também é maior. E eu vou profetizar na sua vida. Portas grandes e amplas vão ser abertas para você. Eu vou dizer de novo. Portas grandes e amplas vão ser abertas para você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Só que tem adversidade, sim ou não? Essa semana eu fui presenteado pelo Conselho Nacional de pregar numa convenção. Irmãos, são 50.446 pastores na igreja. É muito. E é a segunda vez que eu prego numa convenção. E eu fui presenteado pelo presidente de pregar na convenção. Uma estrutura de palco digna de Hollywood, coisa espetacular, irmão. Telão de LED para tudo quanto é lado, uma coisa linda, uma coisa assim, um mega evento. De 10 a 12 mil pastores sentados te ouvindo, assim, só gente do alto padrão da igreja, só formadores de opinião. E eu fui e preguei. Ontem, Márcia,
Eu fui pregar lá no Jardim Glória. Para 60 pessoas, Tatiana. Gente humilde, sem a estrutura do conselho. E sabe o que eu preguei? A mesma pregação, com o mesmo entusiasmo, com a mesma paixão, como se tivesse uma multidão. É assim que... Por que às vezes tem coisas que acontecem na vida de alguém que ninguém explica? Porque tem atitudes que ninguém consegue entender. Ah, mas você acha que eu vou pegar? Não. Uma igreja sem forro ainda, que está reforma, metade do reboco, sem piso no chão. É só um começo de um avanço daquela igreja. Mas lá estava eu, com o mesmo entusiasmo, com a mesma paixão, com a mesma alegria. Por isso que as portas grandes abrem-se para alguns. E eu profetizo na sua vida, portas grandes se abrirão para você, em nome de Jesus. Quem crê, recebe. Mas fala assim comigo, assim, junto com as portas amplas e grandes e promissoras, porque coisa promissora, coisa que vai render tudo na sua vida sempre. É promissora, não tem fim o rendimento dela, vem junto à adversidade. Não tem como não vir a adversidade, mas a adversidade você vence. Você pode dar um glória a Deus por isso? Olha só, Salmo 91, 15. Salmo 91, 15. Isso é para a sua vida. Olha o que a Bíblia diz. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Receba a resposta de Deus para a sua vida. E na adversidade estarei com você. E vou tirá-lo, livrá-lo e vou cobrir de honra. Então guarda isso para a sua vida. Esta é a palavra para você levar no seu coração hoje de manhã. Volta um pouquinho, Sara, faz favor. Você clama a Deus, Ele dá uma resposta para você. Ele te livra e Ele te dá honra. Mas não está dizendo que Ele te livra da adversidade. Ele vai estar com você na adversidade. Sadraque, Mesaque e Abednego foram livres da fornalha? Não. Quem estava na fornalha com eles? Daniel foi livre da cova dos leões? Quem estava na cova dos leões com Daniel? Davi foi livre de enfrentar o gigante? Quem estava com Davi na hora do gigante? Quem que levou a pedra? Quem que está conosco? Por acaso, Números 11, 23, a mão do Senhor ficou pequena porque o meu problema aumentou? Não, a mão do Senhor não está pequena para abençoar a tua vida. A mão do Senhor é poderosa para abençoar a tua vida. A mão do Senhor é grande, forte, suficiente para livrar você de todo mal. Você pode dar um glória a Deus por isso? Se coloca de pé, senão não paro de falar. Olha bem para mim, segura o versículo. Ah, está lá, ó. Sabe esse versículo aqui, Números 11, 23? Foi o dia das codornas. O povo pediu carne para Moisés comer, pastor Marcelo. O povo pediu carne. Moisés foi lá falar com Deus, Deus falou assim, eu vou dar carne para o povo. Moisés falou para Deus assim, quê? O inimigo está tentando roubar a fé de Moisés. Afrânio, sabe o que Moisés entendeu aquele dia? Moisés entendeu aquele dia algo que eu preciso entender todo dia. Não importa o tamanho, Felipe, que a gente chegue, Deus continua dando conta das nossas dificuldades. Continua. Não importa se você atua aqui, ali ou lá, Deus está com você em todo momento. Moisés fala para Deus assim, se você ler da sua casa o capítulo 11, lê inteirinho, você vai entender. Moisés fala para Deus assim, Senhor, como o Senhor vai dar carne? Por acaso tem boi, onde o Senhor vai encontrar tanto boi para tanta gente? Senhor, nem se viesse todos os peixes do oceano, exagerado, né, irmão? Nem se viesse todos os peixes do oceano, daria para o povo comer. Aí você, é como eu vejo eu falando, você falando, são 600 mil homens.
Um dia na minha vida, eu li no livro Quarta Dimensão que o pastor Paul Yong-cho tinha um compromisso financeiro bem alto e pegou o dinheiro e começou a contar as entradas da igreja. 1000. O Espírito Santo colocou no coração dele, conta de novo. 1020. 1040. Cada vez que ele contava, aumentava, irmão. Até chegar ao valor que ele precisava. Escutei falar que o pastor Jerônimo de Belo Horizonte fez a mesma coisa e funcionou. Passei a noite matutando como que eu fazia na segunda-feira cedo. Eu sabia o tamanho dos compromissos e sabia a entrada. A Lourdes sempre fez café antes de eu começar a trabalhar. Ela fez o café e fui lá para a minha mesa. Era num quartinho assim, não tinha piso no chão ainda naquela nossa casa, uma casa boa que a gente tinha. Mas estava em acabamento ainda. Tinha um quartinho que eu fiz para mim trabalhar ali, eu fiquei ali. Não falei para ninguém a bobagem que eu ia fazer. Falei, Deus, o Senhor ouviu o Jerônimo. Deus, o Senhor viu o Dave Yong-cho. Ouve Toninho. Peguei e comecei a contar, irmão. Sandra e Marcelo. Contei, deu 1000. Falei, vou contar de novo. Contei, irmão. 980. Estou falando sério, Ricardo. 980. Contei de novo, 980. Não saía, eu tinha errado na primeira contagem. Fiquei bravo, joguei tudo em cima da mesa. Fui lá tomar um café. Acho que a Lourdes deve perguntar alguma coisa assim, vai dar certo de outro jeito. Eu nem sei com que jeito deu certo, só sei que deu certo. Mas não foi daquele jeito. Eu achei que seria fácil para mim. Pastor Celso, às vezes não é fácil para a gente. Não é fácil. E você fala que nem Moisés falou para Deus. Nem se o Senhor desse todos os peixes. Nem se o Senhor desse todos os bois. Deus falou assim, você é tonto, rapaz. Vou dar peixe de água salgada no deserto, vai morrer de tomar água. Nem tem tanta água assim para vocês tomar. Aí eu vou ter que fazer outro milagre para saciar a sede. Você está tonto, rapaz? Dá carne vermelha para vocês comerem no deserto? Para quê? Para entupir as veias com o calor que está fazendo? Diz que, isso é história, as aves, elas migram, sim ou não? Elas saem do lugar frio para o lugar quente e elas voam muito. Então, as aves migratórias. Nesse período, isso é a explicação mais lógica que se tenha. Nesse período, as aves saíram do lugar da sua migração para o lugar da sua imigração. E elas passaram em cima do deserto, aonde estava o povo de Israel. Só codorna, irmão. Só carne nobre, de 60 conto o quilo. Só carne que não faz mal para a saúde. Só codorninha de meio quilo, 300 gramas, assim, tudo chiquinho, assim, irmão. Só codorna top. Codorna vem para saúde, Fábio? Você que é veterinário aí. Já comeu codorna? Já? É carne nobre. Cara. As codorninhas são arisca. Olha ali na Bíblia. E Deus mandou um vento forte oriental. E as codornas foram caindo tudo na cabeça deles, irmão. Chuva de codorna. Se cair hoje, talvez alguém saia até gritando. É rato, não é codorna, tem asa. Não é, rato não voa. As codornas foram caindo tudo no pezinho deles, assim, ó, tudo caindo assim. Tempestade de areia, pesou asinha, caiu tudo cansadinha. O povo fez um banquete, enchendo panelas e panelas de codorna. O povo tinha carne para comer. É que às vezes a gente quer boi, quer peixe. E Deus está pensando em coisas nobres para você. O que Deus tem para mim e para você são coisas nobres. Você pode dar um glória a Deus por isso. Mas vai ter adversidade, sim ou não?
E é na adversidade que a gente vence. Então ninguém pode roubar a sua oportunidade. Se já perdeu alguma oportunidade na vida, peça a Deus misericórdia. Olha o Salmo 91:15, eu termino. Na adversidade eu clamei ao Senhor e Ele daria uma resposta. Deus vai dar resposta para a gente essa semana. Você pode crer nisso. Eu vou te livrar na adversidade e vou estar com você na adversidade. E melhor ainda, vou dar honra para você. Irmãos, a glória é de Deus, sim ou não? Fala assim, toda a glória ao Senhor, mas a honra é para o homem. Deus vai te honrar no lugar que você trabalha. Deus vai honrar na sua rua. Deus vai honrar na sua escola. Deus vai honrar você. A honra é para você. A glória é para Ele. A honra é sua. Deus dá honra para os homens. E Deus vai te honrar. Você pode dar um glória a Deus por isso? E cobrir. E outra coisa que ninguém pode tirar de você é as promessas. Então não deixe. Não deixe roubar a tua coroa. E não perca a tua oportunidade. E não perca as tuas promessas. Quem tem promessa de Deus aí? Fique com ela erguida a sua mão. Pai, em nome de Jesus, que as promessas que o Senhor tem para a nossa vida, nós não vamos morrer sem que essas promessas se cumprem em nós. Cumpre as tuas promessas na vida do teu povo. E abençoa, Senhor, cada um deles. Que o Senhor esteja conosco na adversidade. Que o Senhor nos dê graça na adversidade. Que o Senhor nos sustente, Pai. Porque a tua boa mão é conosco. Você pode dar um glória a Deus nessa noite, nessa manhã. Você pode aplaudir forte esse nome que é poderoso. Louvado